Boa noite, presente aqui para mais um estudo, né? Vamos fazer nossa oração para se conectar com a espiritualidade e que possamos estar sempre protegidos com esse estudo, que eles nos protegem sempre, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom de espírito presente aqui, agradecido mais uma vez por esse estudo, mais uma vez de estar aqui aprendendo, entendendo mais sobre o livro dos Espíritos, para que nós possamos continuar nossa evolução. Obrigado por esses nossos irmãos desencarnados que aqui estão, que vieram junto conosco estudar. Obrigado pela presença da espiritualidade que vai proteger esse estudo, que vai nos proteger, né? Sendo assim, damos por início o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, o nosso estudo hoje vai ser a pergunta 622. Pergunta 622, ele pergunta assim: confiou Deus a certo homem a missão de revelarem a sua lei? Ele respondeu: indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Bom, isso aí você pode perceber que sempre mandaram, né? A gente chama de avatares, né? Ou seja, grandes pessoas com lideranças religiosas, né? Confúcio, Buda, né? Aí teve lá no Antigo Testamento Jeremias, Daniel, Moisés, Jacó, Abraão, né? Cada um com a sua missão de começar a revelar um pouco o Deus único, né? Até mesmo no Egito teve um faraó que ele pregou o Deus único lá, porque o Egito ele sempre falava que existia vários deuses, mas teve um faraó lá, eu esqueci o nome dele, não sei se foi o Akhenaton, eu não tenho a certeza se foi esse egípcio não, entendeu? Esse faraó não, que ele começou a pregar sobre um Deus único, ou seja, então eles sempre nos revelaram. E depois na modernidade começou, depois de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo também veio abrir, ele mesmo que veio aí desvendar tudo e disse que mandaria, né, um outro espírito consolador para que nos revelasse mais ainda. Aí vieram grandes pessoas como os Bezerra, né, Chico Xavier, Divaldo, né, Clóvis Tavares, muitas pessoas que vieram nos revelar. Então ele sempre nos traz alguns avatares para nos passar, né, a sua mensagem. Fora também aqueles que não é divulgado o nome deles, mas faz aquele trabalhinho, né, de formiguinha, com grande sabedoria, com grande conhecimento, passando a revelação para outras pessoas, ok? Aí na 623 ele pergunta assim: o que é pretendidos instruir os homens na lei de Deus não se tem enganado algumas vezes, fazendo transviar-se por meio de falsos princípios? Aí ele responde: certamente há um dado causa a que homens se extraviasse aqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si o encargo que lhe não foram cometido. Todavia, como era afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grande verdade muitas vezes se encontra. Olha, a gente pode tirar isso aí, né, por grandes pessoas, líderes religiosas, grandes espíritas, né, grandes pessoas católicas, grandes líderes católicos, evangélicos, né, que tentaram, né, que tiveram essa inspiração, né, de nos transmitir a palavra de Deus, nos agregar, mas no meio do caminho, infelizmente, caíram, infelizmente se transviaram. Mas você pode ver aí que hoje tem pastor que só fala em dinheiro, temos líderes espíritas que também só falam em dinheiro, e esquece, né, que nós temos que nos preparar espiritualmente. O dinheiro vem do seu trabalho, daquilo que você trabalha, daquela sua profissão. Quando você vai para um templo religioso, quando você vai para algum lugar, é para você falar de Deus, passar a mensagem. E ninguém deve viver às custas de religião, seja ela qual for, católica, protestante,
é espírita, não pode se viver. Eles têm que ter o seu emprego e têm que ter o seu momento de união, né? Você trabalha na parte da manhã, se reúne à noite, se reúne domingo, né? Você tem que ter o seu salário, é do seu trabalho. Ninguém deva receber para levar a palavra de Deus. Isso é negócio, isso é comércio, né? Infelizmente, muitos caíram, né? Por ambição, né? Usaram o seu dom até mesmo para conseguir fazer prostituição dentro de templos, né? Que você sabe que isso aí é divulgado aí, né? Temos líderes religiosos, líderes espíritas, ou seja, não tem religião essa de passar o pano, não. O homem é falho, né? Não se deva usar a religião como comércio, como querer crescer em cima disso, né? Aí na 625, ele pergunta, vamos deixar 625 um pouquinho mais para frente? Não, vamos falar, 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí, vocês acham qual foi que Deus lhe deu o guia? Jesus, né? Jesus foi o mais perfeito, o modelo que realmente nós temos que seguir. Jesus, né? Aí ele explica assim ainda. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quanto tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominasse sentimento demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que reagem à vida do corpo. Aliás, regem a vida do corpo. Muito hão apresentado como leis divinas, simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Ou seja, aquele que tem um pouquinho de conhecimento, né, da doutrina, né, daquele livro bíblico, a Bíblia, usou isso a seu favor para enganar, né, para tentar tirar proveito disso. Só que isso serão cobrado a eles, a todos eles, ninguém dele vai passar impune. Porque o que os olhos da terra não vê, os olhos de cima vê. Não adianta. Nós somos vigiados constantemente. Constantemente. Então não adianta tentar fazer nada escondido que não vai passar impune diante da espiritualidade. Ok? Então vamos fazer nossa oração de encerramento e agradecer a espiritualidade. Bom Espírito presente aqui, muito obrigado por esse estudo, obrigado por estar abrindo a minha mente, a minha consciência. Obrigado por ajudar esses nossos irmãos desencarnados que aqui vêm conosco estudar, que eles possam entender, que mesmo nos erros que cometeram, eles terão a oportunidade de consertar esse erro. Sendo assim, agradecidos estamos e damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.